Deus abençoe a todos. Hoje nós iremos falar sobre uma dúvida que muitos cristãos têm com respeito ao Espírito Santo, porque existe uma passagem que diz que para a gente cuidar para que o Espírito não seja extinguido, né? Mas a verdade é que essa doutrina é ensinada de forma equivocada, porque uma pessoa que creu no Senhor Jesus verdadeiramente, como o Senhor Jesus bem falou em João capítulo 10, não pode escapar das mãos de Deus. Não pode. Não tem como. Eu vou ler esses versículos para a gente entender de uma vez por todas que a salvação e o Espírito Santo jamais pode ser perdido. Uma vez que você foi salvo, uma vez que você foi selado pelo Espírito Santo, nunca mais você perde a salvação e muito menos o selo do Espírito Santo. Olha só o que o Senhor Jesus, quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Não é nenhum profeta, não é nenhum homem mortal. É Cristo, o Filho de Deus que fala. João capítulo 10, versículo 27 ao 30. Diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, não fica dúvida nenhuma de que um verdadeiro salvo, a pessoa que creu em Cristo, foi selada pelo Espírito Santo, não fica nenhuma dúvida que ela perca a salvação, porque ninguém pode tirar uma ovelha da mão do Pai. Nem você mesmo, nem o diabo, nem todas as forças desse mundo pode tirar uma ovelha da mão do Pai. Olha só o que diz também em Romanos capítulo 8, finalzinho de Romanos capítulo 8, para a gente entender que quando uma pessoa é salva por Cristo, ela não se perde. Não tem como ela se perder. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha o que Romanos 8, 35 ao 39 nos fala. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus falou, que a gente acabou de ler, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. E agora nós vemos que nada nos separa do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor do Senhor Jesus, do nosso Deus. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Tá vendo aí? O futuro não faz ninguém perder a salvação. Nem agora, nem amanhã, nem nunca. Nada nos separará do amor de Jesus. Nenhuma ovelha pode ser arrebatada da mão do Pai. Para esclarecer todas as dúvidas, nenhuma ovelha pode ser arrebatada da mão do Pai. Então, se você vive aflito, com medo de perder a sua salvação, perca esse medo e confie no sacrifício de Jesus, porque ele pagou os seus pecados.
Para você poder ser salvo sozinho, pelas suas obras, você vai ter que nunca ter pecado na sua vida. Porque a lei é clara, quem pecar deve morrer. E para que nós não morrêssemos, Cristo pagou os nossos pecados, morreu no nosso lugar. Foi para isso que ele morreu no nosso lugar. Em Efésios 1, para a gente entender que nunca a gente perde a salvação ou o Espírito Santo, que é a questão de hoje, diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que eu... não, vamos um pouco antes, versículo 2. 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, confie em Cristo, espere em Cristo a sua salvação, e não nas suas obras, mas em Cristo. 13, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, quando a gente crê em Cristo, nós somos selados. Esse é o processo da salvação. Eu já gravei outro vídeo falando sobre isso, que a pessoa, o ser humano, é incapaz de buscar a Deus, e aí o Espírito Santo coloca a vida no coração de uma alma, e a pessoa começa a sentir o peso dos seus pecados, e aí ela vai até Cristo. E ela crê em Cristo. E quando ela crê em Cristo, ela é selada com o Espírito Santo. E aqui diz que o selo é a garantia da possessão adquirida. O que é o selo? Quem tem o selo? O selo tem o selo aqueles que creram. É claro, ouviram o evangelho e tendo nele crido, você foi selado. Se você creu em Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. Simples, simples assim. Não tem, tem que sentir isso, tem que sentir aquilo, tem que ter tal dom, tem que falar em língua. Não, nada disso. Você creu em Jesus verdadeiramente, se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus como Salvador, então você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E esse selo é o que garante a sua vida eterna. Por quê? Porque esse selo é uma garantia de que você creu em Jesus a sua vida inteira. Quando você crê em Jesus, você é selado pelo Espírito Santo. E já era. Uma vez selado, já era. Não sai esse selo mais. É uma garantia, está escrito. É a garantia da possessão adquirida. Deus tomou posse de você. Quando você creu em Jesus, você se tornou propriedade de Deus. O apóstolo Pedro fala isso também lá em 1 Pedro, capítulo 2, se eu não me engano, ele fala que nós somos eleitos, sacerdotes reais, nação santa, propriedade de Deus. Quando você creu em Cristo, você recebeu o selo. E uma vez que você recebeu o selo, você passa a ser propriedade de Deus. E o que eu falei, os versículos anteriores que eu falei, mostra que a partir do momento que você se torna uma propriedade de Deus, por meio da fé, nada te separa do amor de Cristo. Deus não vai perder a sua propriedade. O diabo pode fazer o que for, não vai conseguir te tirar da mão do Pai. João 10, do 26 ao 30, fala isso. Portanto, nunca, jamais você perderá o Espírito Santo, porque o próprio Senhor Jesus fala: será enviado com o Espírito Consolador, para que esteja convosco para sempre. Então, uma vez que você recebe o Espírito Santo, ele está contigo para sempre. Ele não vai embora. Ele vai embora sim, para as pessoas que nunca se converteram. Por quê? Porque elas nunca tiveram o Espírito Santo. É como eu falei num vídeo atrás, num vídeo meu, de que
uma pessoa que começa bem ali, ouve o evangelho, começa a mudar e depois volta a ser pior do que era antes, essa pessoa nunca se converteu, nunca criou. Ela teve apenas uma emoção carnal, começou a mudar alguns hábitos e depois voltou a ser o que era, o que sempre foi. Mas uma pessoa verdadeiramente salva, ela nunca mais volta a ser o que era antes, porque ela foi comprada por bom preço. Aí o verdadeiro salvo faz o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo na carne, não vivo mais eu, mas vivo por amor daquele que se entregou, por aquele que me amou e se entregou por mim. Então, depois de salvo, depois de selado com o Espírito Santo, nós não vivemos mais. O próprio Espírito Santo, que é uma nova natureza que habita dentro de nós, garante que nós andaremos em santidade. Por quê? Porque nós temos uma nova natureza. Se nós não andarmos em santidade, fica provado que nós nunca nos convertemos, que nós nunca recebemos essa nova natureza, essa nova criatura dentro de nós. Mas o verdadeiro salvo, ele pode até cair em pecado, mas o Espírito Santo vai se entristecer, vai ficar tão triste e vai deixar a gente desassossegado até o momento da gente se arrepender e voltar a andar nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.